Olá, tudo bom? Nessa Live Express de hoje eu vou estar falando sobre clareza interior e tudo que está ligado e associado com o corpo. Vem comigo para essa live de hoje para você trilhar uma transformação, uma tomada de autopercepção que vai ser. Eu sou terapeuta holístico, integrativo, especializado em apometria e reprogramação mental. O meu objetivo é te ajudar a você se transformar, você trilhar um cenário mais assertivo, de mais tranquilidade, mais leveza e, acima de tudo, de mais autoconhecimento. Muito bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você nessa Live Express. Você que não me conhece, eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta integrativo, holístico e trabalho já na área ajudando pessoas há alguns anos. Já são aí nessa caminhada 18 anos de terapia, já são 12 anos fazendo parte de grupos espiritualistas evolutivos e nessa caminhada eu tenho aprendido muito e ensinado muito, compartilhado conhecimento e vou estar compartilhando um pouquinho dessa experiência com você. Você sabia que o seu corpo ele armazena memórias, memórias conscientes ou memórias inconscientes? Você sabia disso? Você sabia que muitas vezes doenças que você somatiza, elas vêm por conta de um processo de inconsciente somatização, de absorção de emoções, de memórias. Essas memórias, a gente chama elas de miasmas, são formas de pensamento e sentimentos que eu crio, e nesse movimento de formas de pensamento e sentimento, eu acabo gerando um processo nocivo, onde a mente ela já não consegue mais diferenciar. A mente ela já não consegue mais diferenciar o que é e o que não é. E ela acaba assumindo como verdade. Ela acaba gerando um cenário de absorção a nível inconsciente dessas memórias e o corpo ele vai atualizando isso daí. Valéria que colocou, sabia. Maravilha, Valéria. E tão importante quanto a gente saber, é a gente também saber se libertar e liberar esse processo, certo? Uma das coisas mais poderosas é o exercício do perdão. O perdão e o auto-perdão, ele ajuda a gente liberar essas memórias que muitas vezes a gente guarda no nosso corpo, nas nossas emoções, sem a gente perceber, certo? Então você que está me assistindo, me acompanhando, você pode ter um ar de descrença, tá? E eu era assim, eu entendo isso. Mas eu não quero que você acredite em mim, eu quero que você tenha suas próprias experiências. Eu quero que você vivencie, que você experiencie, que você traga entendimento nisso. Você conhece alguém ou você está passando por um processo de adoecimento, de problemas de saúde física? Comenta aqui embaixo para que eu possa te conhecer melhor, tá? E se você ou alguém da sua família está passando por esse processo, normalmente existe um processo de somatização. Dito isso, eu não estou dizendo que todo caso é somente somatização, tá certo? Existe a questão fisiológica, existe a questão física, pragmática, palpável, existe isso, tá certo? Mas existe muitas vezes uma camada que é mais profunda e muitas vezes inconsciente, e essa camada ela vem de não de um dia para o outro, mas ela vem de anos de guardar emoções, guardar memórias. E ao longo da minha caminhada, facilitando grupos, eu pude perceber que existem perfis comportamentais. Esses perfis comportamentais, eles têm uma tendência a absorver essas emoções. Por exemplo, o padrão controlador, ele é um padrão que ele tem uma tendência a ele se cobrar, ele acessar mais responsabilidades e muitas vezes ele acaba acessando uma responsabilidade que não é dele somente, ele acessa a dele e guarda dos outros. E aí ele traz para si um processo de excesso de responsabilidades. Esse padrão controlador, ele tem uma tendência muitas vezes a ser narcisista. E o narcisista que eu estou falando não é o narcisista que é falado nas redes sociais, daquela pessoa egocêntrica que só está preocupada com ela,
com os desejos dela. Não, não é essa daí, tá? O padrão controlador é um padrão que tem uma tendência a olhar somente para as minhas demandas, para as minhas necessidades. E esse processo de olhar para as minhas necessidades faz com que, visto pelos outros, pareça ser uma pessoa egoísta. Mas, na verdade, essa pessoa está buscando satisfazer as suas próprias necessidades. Ela está na busca da sua sobrevivência. E aí essa pessoa, ela traz um padrão de se cobrar demais, de trazer uma autocobrança demasiada. Tá fazendo sentido para você isso? Comenta aqui embaixo, tá? Tá gostando do conteúdo? Já me segue e já compartilha essa live aqui com o aviãozinho para várias pessoas. E a maneira de você poder retribuir esse conhecimento que você está tendo é clicando aqui no coraçãozinho para que a plataforma entenda que o conteúdo é relevante, é bom, e com isso ela vai entregar para mais pessoas, tá bom? Isso você vai me ajudar muito com isso. Vamos agora para o padrão vitimista, o padrão vitimizador. Esse padrão vitimizador, ele tem uma tendência de não assumir a sua autorresponsabilidade. Ele tem uma tendência de transferir para terceiros essa responsabilidade. E aí ele nem vai para frente e nem vai para trás. Ele fica parado no tempo esperando que alguém venha salvar ele. Esse padrão, quando se conecta com outros, ele acaba buscando inconscientemente um salvador para que possa salvar e trazer a resolução de todos os seus problemas da sua vida, das suas angústias, das suas frustrações, do seu tédio. E muitas vezes essas pessoas desse perfil são pessoas que acabam manipulando de uma maneira muito, ora consciente, ora inconsciente. Mas uma das melhores maneiras de você manipular o outro é através da vitimização. Só que quando eu faço a vitimização, eu faço um processo inconsciente de transferir para o outro a responsabilidade, o meu empoderamento pessoal. Por outro lado, as pessoas desse perfil são pessoas que são muito criativas, muito sensíveis, são pessoas que têm uma capacidade incrível de sentir o ambiente, de intuir o ambiente. Então, cada perfil desse tem coisas boas e tem coisas a se melhorar, certo? Não são só coisas ruins e nem só coisas boas. As pessoas desse perfil, elas têm uma tendência a um processo de, inconscientemente, de não se empoderar, de não entrar em ação. E o padrão do abandono acaba sendo um padrão muito recorrente para essas pessoas, aonde ela traz uma tendência, que é muito inconsciente, de as relações serem uma grande valsa. Uma hora ela vai para frente, se aproxima, uma hora acontece um estouro, ela vai para trás e sai, outra hora o outro se aproxima, e assim vai um processo de uma valsa, onde um se afasta, outro se aproxima, o outro se afasta. Principalmente no relacionamento afetivo. E quando não é no relacionamento afetivo, são nas relações pessoais, amizades e até relacionamento familiar. Tá fazendo sentido para você? Comenta aqui para mim, qual desses dois até agora você se identificou mais? No controlador ou no vitimista? Eu sei que isso é uma coisa que incomoda, tá? Claro, tem as questões externas, com certeza. Mas, primeiro eu preciso identificar esses padrões que habitam em mim. Vale salientar que nós temos um pouquinho desses perfis, só que em diferentes percentuais, mas sempre tem um que ele é mais forte, sempre tem um que ele é mais predominante. E vamos falar nessa live de hoje, já que é uma live express, vamos falar hoje nesse terceiro perfil, que é o perfil do Salvador. Esse perfil do Salvador, ele, como o próprio nome diz, ele é um perfil que está muito atento às necessidades dos outros. Ele é um perfil que ele traz uma tendência de sentir o outro, olhar para o outro, diferente do controlador, que está voltado só para as minhas demandas, as meus, meu. O Salvador, ele está olhando para o outro, o outro, o outro, o outro, o outro. Então acaba sendo uma pessoa muito empática, acaba sendo uma pessoa muito prestativa, muito generosa. Só que
como tudo demais, o excesso de dar gera um desequilíbrio na minha relação dar e receber. E eu acabo me doando demais, desse perfil, e eu acabo atraindo sanguessugas para perto de mim. Eu acabo atraindo pessoas que vão sugar demais. Mas, na verdade, sou eu que estou doando demais. Sou eu que estou tendo dificuldade de dar limites. Na verdade, sou eu que estou tendo dificuldade de dizer não para essas pessoas. Pois é um processo que é meu. E aí, muitas vezes eu fico oferecendo ajuda antes mesmo de eu sequer pensar se eu vou conseguir dar conta do que eu estou oferecendo. E aí, as pessoas desse perfil, elas trazem uma tendência inconsciente de trazer um peso. A sensação que elas têm no corpo é de um cansaço que vai na coluna e principalmente na lombar. E essas pessoas, elas relatam situações de dores na lombar com muita frequência. E a grande verdade, pelo olhar da apometria somática, é que abre registros e conteúdos de servilismo e submissão. E quando o controlador tem problemas no trapézio e na cervical, a pessoa desse perfil salvador, ela traz dores lá na base da coluna, entre a L3 e a L4, naquela região, por conta do excesso de servir. É como se o duplo etérico dela ficasse assim, ó. Eu estou te servindo, eu estou te servindo. E aí nisso, a coluna, ela vai fazendo assim, ó, de lado, a coluna. A coluna vai fazendo, ela vai envergando, isso vai sobrecarregar a coluna dela na região da lombar. Então as pessoas desse perfil, elas têm constantes relatos de dores na coluna, principalmente na região da lombar. E aí, diante disso que eu expliquei, ocorre interações do controlador com o salvador, como se fosse um grande triângulo de interrelações, do salvador com o controlador, do salvador com a vítima e da vítima com o controlador. E aí ocorrem várias relações, inter-relações, que não vai dar tempo de falar nessa aula de hoje. Mas que, se você gostou do assunto, comenta aqui que você gostou abaixo e eu vou dar continuidade na live de amanhã, entre 1h30 e 2 horas da tarde, tá certo? Eu começo pontualmente 1h30 e vou até as 2 da tarde, uma live express, uma live de gotas de sabedoria, onde eu preparo conteúdos para o seu relato, para a sua realidade se transformar. O meu objetivo é te ajudar a você se transformar de verdade, a você ter um cenário como se eu estivesse te atendendo em tempo real, como se eu estivesse te atendendo, te facilitando um curso de formação de autoconhecimento em Enneagrama das Personalidades, certo? Existe um curso pronto de 3 grandes módulos, o módulo básico, o módulo intermediário e o módulo avançado, baseado no Enneagrama das Personalidades. E esses 3 perfis que eu falei, eles se desdobram em 3x3 e, na verdade, se tornam 9. E não dá tempo de falar sobre isso aqui, certo? Não dá tempo. Mas que você que está com dificuldades na família, na saúde, no seu campo afetivo, profissional e até propósito de vida, você pode sim trabalhar o autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele pode trazer muita verdade, ele pode trazer muita libertação, certo? Então, isso pode fazer com que você se transforme profundamente. E isso faz com que você traga mais clareza nas suas relações. Tá gostando do conteúdo? Já me segue e já ativa as notificações. Você vai lá nos 3 pontinhos, aperta e clica no sininho para que você possa ficar sabendo através da plataforma quando as lives estiverem começando nesse horário que você já sabe, de terça a sexta-feira, tá bom? Dúvidas, perguntas, coloca aqui sua pergunta na caixa de interrogação. Se ninguém tiver dúvidas, eu vou continuar aqui o meu assunto. Diante de tudo isso que eu falei, baseado nesses perfis, o corpo, ele somatiza processos. O corpo, ele somatiza elementos. Você vê que eu falei do padrão do perfil controlador, como é que ele somatiza? Dores no corpo, na parte da cervical. Se isso permanecer, isso vai gerar nódulos de tensão. Isso é um exemplo. Existem vários outros processos de somatização. Na pessoa do padrão Salvador, dores na região da lombar.
e outros processos de somatização. Na pessoa do perfil vítima, dores na região ou doenças na região do chakra cardíaco, questões respiratórias, pneumonia, gripes com frequência, rinite, sinusite alérgica. E aí a pessoa ela toma remédio, ela toma caixas e caixas de remédio e ela não resolve. Por quê? Porque ela está olhando para a consequência, ela não está olhando para a causa, o que está causando esse problema dessa crise alérgica, dessa rinite, sinusite, dessa faringite, dessa gripe após gripe por conta da imunidade que está baixa. Porque ali tem uma memória de rejeição que está gerando uma auto-rejeição. Não seria uma forma de sobreviver buscando opiniões positivas dos outros? Com certeza, Wilson. E pode ser, tá? Dependendo do perfil, não sei qual perfil que você está trazendo. Alguns desses perfis que eu falei, certamente é uma manifestação inconsciente de ser validado pelo outro. Isso é muito comum no padrão do salvador e da vítima, certo? Só que essa maneira de buscar ser validado, ela não é funcional, ela é uma maneira disfuncional. E aí, à medida que você trabalha o autoconhecimento, você começa a entender que você não precisa mais reproduzir esses moldes. Você pode reproduzir outros moldes. E esses outros moldes, eles podem ser mais claros. Eles podem trazer mais autorresponsabilidade. Eles podem trazer mais serenidade, mais harmonia. Eles não precisam ser caóticos nem truculentos. Por que eu digo caóticos ou truculentos? Porque quando você tem um padrão de abandono, como é o caso da vitimização da vítima, como é o padrão do salvador, que também tem esse padrão de abandono, isso gera um autoabandono. E aí eu acabo me autoabandonando, eu acabo gerando movimentos de insegurança emocional. E essas inseguranças, elas se manifestam nas relações humanas como um todo. E isso vai fazer com que eu comece projetos, eu acabe não conseguindo finalizar esses projetos. Eu comece trabalhos, formações, eu não consigo finalizar essas formações. Eu comece um curso digital e eu não consigo finalizar esse curso digital. Por quê? Porque tem um padrão que está me atrapalhando, porque eu estou me sabotando. E isso é muito inconsciente. Então, se você quer destravar essas coisas que você percebe que está fazendo sentido para você, eu te convido a você entrar no grupo de avisos. Basta escrever aqui a palavra grupo, aqui embaixo, tudo em caixa alta, e você vai ser convidado, convidada a entrar no meu grupo de avisos, Daniel Rame, do meu grupo oficial, onde lá, nas segundas-feiras, eu compartilho uma aula gratuita. E nessa aula eu trago conhecimento. E nessa segunda-feira eu vou estar falando sobre as feridas da personalidade e todo o processo de mielização somática, que é exatamente esse processo de somatização. O termo técnico é esse, mielização somática. E isso tem uma base nos estudos de Reich, nos estudos de Alexander Lowen. Para você ter uma ideia, Reich ele foi assim com Freud. Eles estudaram juntos, eles fizeram parte de congressos na época. Só que Freud foi por uma linha, mais da mente, e Reich foi para uma outra linha, mais voltada para o corpo. E aí, na época, a sociedade aprovou, autorizou, se permitiu difundir mais os estudos de Freud, e ele ficou mais difundido. Mas isso não desmerece o trabalho de Alexander Lowen, pois ele foi um dos grandes precursores da bioenergética. Um dos alunos dele foram Alexander Lowen, que foi o precursor da bioenergética, que é todo um estudo, você pode pesquisar amplamente no Google depois dessa live, bioenergética, William Reich, tem um amplo estudo na terapia reichiana, da bioenergética, e isso pode te ajudar a você trabalhar a liberação de traumas, couraças e vários processos de somatização. Tudo isso tem uma base. E aí qual é o meu trabalho? É te ajudar a você mapear essa somatização com seus perfis de personalidade. Eu me especializei nisso. Isso é uma das minhas especialidades. Trabalhar o entendimento dos padrões nocivos, trabalhar a liberação desses padrões no seu corpo e te ajudar a você se conhecer cada vez mais, para que isso não venha se repetir de novo. Porque aquilo que eu não entendo,
eu repito. Grava isso na sua mente e no seu coração. Aquilo que eu não entendo, eu repito. Então, se você traiu ou você foi traída, pegando um exemplo bem prático, numa relação, se você não aprender com aquela experiência, na próxima, existe uma grande chance de você reproduzir isso. Ou de trair de novo, ou de você ser traída de novo. Se você tem uma situação abusiva, tóxica, um relacionamento tóxico, abusivo, disfuncional, de codependência, numa relação, se você não aprender com aquela experiência, a tendência é você repetir isso na próxima relação. Quer você queira ou quer você não queira. Isso é inconsciente. Até porque a pessoa que você vai atrair para você, ela está alinhada com o seu padrão, o seu modo pensênico de ser, ter, agir e fazer. Isso é muito inconsciente. Quando você começa a compreender isso, você começa a trazer outras tomadas de consciência e a gente consegue corrigir isso através da apometria somática, através de técnicas que vão mudar esse padrão, vão ressignificar esse padrão e vão trazer um novo padrão, para que você saia daquele padrão tóxico para ir para um padrão saudável, um padrão de respeito, um padrão de fidelidade e assim por diante. Certo? Tá fazendo sentido para você? Gostou do conteúdo? Já me segue, já compartilha essa live. Isso aqui foi uma live zona pancada, viu? Olha, pancadona. Vou abrir aqui 2 minutinhos para tirada de dúvidas, se alguém tiver dúvida. E não perde tempo. Você pode me seguir, entrar lá no grupo de avisos. E ao você entrar no grupo de avisos, eu vou te dar um presente. Qual é o presente? Existe um e-book que eu fiz gratuitamente, que está lá na descrição do grupo. Você entra no grupo, você clica aqui no meu perfil, entra no link que está lá, primeiro link de cima para baixo. Ao você entrar, você vai na descrição do grupo, vai ter um formulário, você preenche esse formulário, no final do formulário que você clicar em enviar, você vai receber o e-book através do link. E esse e-book são sobre os 7 mantras que eu mais pratico e vivencio no meu dia a dia. Eu vou compartilhar com você a minha vida pessoal, os mantras que eu mais pratico, os mantras que eu mais vivencio no meu dia a dia, nas minhas meditações, certo? Você tem essa grande oportunidade de você receber esse presente e muitos outros mais presentes. Hoje é quinta-feira e hoje vai ter a meditação dos raios da Fraternidade Branca. Se você não sabe o que é, de maneira bem breve, eu vou te explicar. Existem 12 raios cósmicos. Na verdade, são 144 raios, mas de uma maneira didática se intitulou-se como 7 ou 12, vai depender da definição e da base teórica. A minha mãe, Silvia Nutana, ela facilita essa meditação há mais de 20 anos e hoje, quinta-feira, às 19 horas, ela vai estar fazendo essa meditação gratuitamente pelo Google Meet. O que você precisa fazer? Adivinha? Entrar no grupo de avisos. Lá você vai receber o link para que você possa participar dessa meditação. Bem simples, bem prático, bem direto, tá bom? E muitos outros benefícios você vai entender ao você entrar no grupo de avisos, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você e te aguardo amanhã na próxima Live Express. Um abraço, tchau, tchau.